Você citou agora o caso do Brasil ter saído muito rápido de uma crise que não era interna, que era internacional, que foi o caso do Covid. Inédita, inclusive. Mas, outro dia eu vi o Maílson fazendo uma exposição. Ele primeiro falou de crises que geram oportunidades. Ele insinuou aquele negócio chinês, a palavra crise tem a ver com oportunidade, mas ele não foi diretamente nisso. Mas ele citou 3 casos recentes em que o Brasil precisou de uma crise muito grande para sair para uma retomada positiva. Em 64, com Castelo Branco e a equipe econômica comandada pelo Roberto Campos e pelo Otávio Gouveia de Bulhões. Em 94, com o Plano Real, começou com o Itamar, depois o Fernando Henrique, e aquela equipe econômica constituída de bons nomes, e o Itamar, e o Temer, que pegou o Brasil depois de 2 anos seguidos de crescimento negativo, a maior crise. Em todos esses casos, você teve equipes competentes, eventualmente trabalho de think tanks importantes, mas você teve principalmente governantes que reuniam liderança e vontade. Os 2 nomes que estão à frente nas pesquisas, um não tem vontade de acertar a coisa do equilíbrio fiscal, que é o grande aspecto crítico da economia brasileira. E o outro não tem liderança, porque nunca exerceu nenhum cargo executivo. Como é que você vê isso? Veja, esse tema da meritocracia, que no limite perpassa tudo que você disse, Luiz Alberto, é algo da maior importância, né? Apenas para ficar no último exemplo, o governo do Temer foi um governo meritocrático. Você tinha muita gente boa em diferentes áreas. Na educação você tinha gente boa, no Banco Central você tinha gente boa, no Ministério da Fazenda você tinha gente boa. Tinha muita gente, apesar do curto espaço de tempo, né, do período de tempo, gerou resultados importantes. Aliás, eu assisti esse documentário 963, né, o filme, eu achei muito interessante. O quão produtivo o período foi para o Brasil e quanto excepcional ele é, no sentido da exceção, né? Luiz Alberto, se um brasileiro ou uma brasileira nasceram em 1985, esse brasileiro ou brasileira se tornou maior de idade em 2003, que foi o primeiro ano do PT no poder. Se você tiver a reeleição do atual presidente da República, em 2031, esse brasileiro terá 46 anos de idade, será um adulto de 46 anos de idade que terá vivido 80% da sua vida adulta num país governado pelo PT. É tempo demais. Por isso que eu mencionei que esse período do Temer foi um período excepcional, né? Os japoneses têm uma frase que eu gosto muito, dizem que um homem ou uma mulher, né, um indivíduo, uma pessoa é a sala que ela ocupa, né? E eu quero crer que, se você tiver vontade, como você está mencionando, você tiver alguém como o senador Flávio Bolsonaro, nós teremos uma situação, me parece, um pouco mais promissora do que a continuidade do atual presidente da República. Os outros candidatos à direita têm grande experiência administrativa e eles têm vontade também. O senador Flávio Bolsonaro tem vontade, eu acho que ele tem um exemplo muito referencial, que é a administração do Paulo Guedes na economia, que é a administração do então ministro Tarcísio de Freitas no Ministério da Infraestrutura. O modelo que ele se mira também, né? Ele mira modelos sustentáveis, de grande sucesso. Sim. E tem outra, tem 20 anos de vida pública, né? Agora 8 anos no Senado Federal. E começa por onde, na sua opinião, levando-se em conta o quadro atual? Eu tenho hoje alguns nós que esse governo vai deixar. Se para ele mesmo resolver, que provavelmente por falta de apetite e vontade não vai resolver e não se sabe qual vai ser o destino e o futuro do Brasil, ou na eventualidade de um outro nome, uma mudança para trazer realmente essa recuperação econômica. Qual o primeiro passo? Porque teremos um problema diplomático imenso, que sim, pode se conversar e negociar. Haverá também boa vontade do outro lado com um novo governo, é natural que isso aconteça. Você é um diplomata experiente, você sabe disso, diplomacia. Na porta fechada, depois todo mundo está aberto à negociação. Um novo governo permite uma nova conversa. Eu tenho um nó fiscal que só aumenta e eu tenho também uma insegurança jurídica gerada por esse problema que vem do Supremo Tribunal Federal, de decisões. A gente viu o Supremo simplesmente refazer
Estou falando do caso do IOF, uma decisão soberana do Congresso Nacional. Claro que um novo Congresso também pode impor limites a tudo isso. Mas começa por onde uma eventual recuperação da economia brasileira a partir de janeiro do ano que vem? Se você precisa de medidas curativas, e se você só fizer as medidas curativas, você não consegue sair do lugar. Você está apenas tirando água do barco com uma caneca. Sim. Você precisa de uma espécie de jogo de espelhos, Adalberto, em que você trabalha com o Congresso Nacional. Vai ser muito importante a eleição para o nosso parlamento, para fazer as reformas, trabalhar com as reformas estruturantes que a gente precisa. Muito provavelmente a gente vai ter que repensar, não é nenhuma reforma, mas uma modernização, por exemplo, do nosso sistema de pensões. Nós vamos ter que fazer, não precisa ser no começo, mas você precisa sinalizar isso para a sociedade. Você precisa de mais modernização trabalhista. A sociedade nesse mundo que é intensivo em inteligência artificial, você vai ter que ter esse tipo de discussão. Você vai ter que ter controle de gastos, boa gestão, choque de gestão. Tem se falado muito nisso e é correto. Nós tivemos agora o contrário, nós tivemos um choque elétrico de gestões, tá certo? Nós colocamos o dedo na tomada de gestão, nós pioramos muito. A gestão das estatais piorou muito. Nós acrescentamos praticamente 10% negativamente a relação dívida-PIB. Né? Então, tem que ter controle de gastos, tem que ter boa gestão. Uma parte fundamental disso é meritocracia. Né? Quer dizer, quem tá liderando o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, ou a Petrobras, ou os ministérios, são pessoas competentes que entendem aquilo que elas fazem ou simplesmente são apadrinhados de um sistema de afeição político-partidário? Então, tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo. Agora, para não ser tão pessimista no diagnóstico, Adalberto, tem muita coisa acontecendo, e é mais de fora para dentro, que é positivo. Né? Aliás, eu gosto de comparar o Brasil, às vezes, com aquele jogo do cabo de guerra. Né? Você tem algumas coisas puxando para um lado bom, outras puxando para o lado ruim. O que tem puxando para o lado bom? Tem muita demanda pelos produtos brasileiros de segurança alimentar. Sim. Isso vai significar renda exportadora, geração de excedentes, possibilidade de criação de excedentes com incorporação tecnológica e atração de investimentos. Oportunidade de investimentos infraestruturais, inclusive os logísticos. Tem que acontecer. Esse negócio da diversidade energética. Poucos países no mundo têm essa combinação, por exemplo, de energia hídrica, os demais renováveis, petróleo em águas profundas, no mundo em que petróleo voltou a ficar muito importante. Veja aquilo que está acontecendo no Oriente Médio. Você tem todos os sistemas dos minerais críticos. Você pode ter a melhor química do mundo, a melhor tecnologia do mundo, mas você precisa, mais uma vez, do acesso a minerais críticos. Para nós é uma oportunidade grande de agregação de valor se nós fizermos as escolhas de parcerias corretas. Eu estou chamando esse mundo agora, que eu acho que é um mundo que sorri mais para o Brasil do que faz cara feia, Adalberto, de mundo Highlander. Lembra daquele filme dos anos 80, Highlander, o Guerreiro Imortal? Não é isso? Com Christophe Lambert? Aquele filme começa com o protagonista andando pelas ruas de Nova York, em meio a arranha-céus, luzes neon, ou seja, tudo aquilo que é mais contemporâneo e moderno. Só que, de repente, o filme corta e vai para a Escócia medieval, onde ele lida com água, construir ponte, cuidar do rebanho, fazer o moinho girar para produzir farinha, para produzir pão. Nós estamos chegando num momento desses na economia mundial. Robótica humanoide, inteligência artificial, computação quântica, áreas de ponta, super relevante. Quer saber de uma coisa? Água, mais relevante do que nunca. Petróleo, mais relevante do que nunca. Elementos muito essenciais. E não é como, por exemplo, na Revolução dos anos 90, nos Estados Unidos, em que, para o desenvolvimento do software, você não precisa de nada. Hoje, para fazer data center, para fazer a estrutura necessária para a geração de energia para criptoativos. Sim. Né? Mineração. Para essa parte enfim, para as várias camadas de revolução industrial, você precisa muito dessas coisas aqui. É uma chance ótima que nós temos. Sim. Aliás, posso gastar um minutinho com o assunto? Claro, por favor. Eu não sei se vocês têm visto, mas eu tenho acompanhado muito os pronunciamentos do Jensen Huang, né? Que é o principal executivo, né? Principal nome da NVIDIA, que é uma companhia que tem um market cap do tamanho, mais ou menos, de 2 PIBs do Brasil. Né?
E esses dias ele estava definindo inteligência artificial como um bolo de 5 andares. Você tem o bolo dos fundamentos, energia, área física. Você tem o segundo andar do bolo, que é o bolo das placas e dos semicondutores. Você tem o terceiro andar do bolo, que são os data centers. Você tem o quarto andar do bolo, que são os modelos de linguagem, né? Por exemplo, Large Language Models, aqueles modelos de inteligência artificial. E você tem o mundo das aplicações, ou seja, o que você faz com inteligência artificial. No primeiro andar, né? No primeiro andar do bolo, a Adalberto, o Brasil tem chance grande. Sim. No segundo andar, que é dos semicondutores, eu acho que a gente não tem chance nenhuma. É melhor não entrar, porque nós não vamos conseguir ter a escala, a capacidade de acerto, e nós não temos o capital, nós não temos os engenheiros. Terceiro andar, que é dos data centers, nós podemos ter um destino importante, seja pela necessidade da distribuição do chamado footprint, seja porque nós estamos bem alicerçados nos fundamentos. Quarto andar, que é o desenvolvimento de modelos, né? Acho que a gente não tem como entrar, é muito capital intensivo, nós não temos como. E nas aplicações, para alguns setores, por exemplo, águas profundas, agronegócio, utilização ótima de energia, a gente tem um papel também. Então, mesmo nesse setor de ponta, se você utilizar a modelagem, digamos, empregada pelo Jensen Huang para explicar a inteligência artificial, dos 5 andares a gente tem chance em 3. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.